Vamos então ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor em 1 João, capítulo 2, versículos 29 até capítulo 3, versículo 1. E inicialmente nós faremos a leitura de todo o capítulo de número 2. À medida em que estivermos lendo o capítulo 2, eu peço aos irmãos que especialmente notem o que está sendo dito a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu vou mencionar isso também durante a pregação. Assim diz a palavra do Senhor. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção, que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine,
mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Agora o texto da pregação, versículo 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele. Não o conheceu a ele mesmo. Até aí, a leitura da Escritura. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Ó Senhor, Deus nosso Pai, graças te damos por esta manhã, pela oportunidade de cultuar o teu nome e agora ouvir a exposição da tua palavra. Queira o Senhor misericordiosamente nos fazer compreender, aceitar, guardar e praticar aquilo que nós ouviremos. Tenha misericórdia daquele que fala, para que ele o faça fielmente, para que ele faça com que nosso olhar se volte para teu Filho Jesus Cristo, para que ele não chame atenção para si mesmo, mas para Cristo. Ajuda, Senhor, para que nossa fé, nossa esperança e nosso amor em Cristo aumentem, à medida em que ouvimos a verdade. Trabalha, Senhor, por meio da tua palavra, do teu Espírito Santo nesta manhã, para conformar cada um de nós que aqui estamos à imagem do teu Filho Jesus Cristo. Esse é o nosso pedido, o nosso desejo, é o que rogamos em nome de Cristo. Amém. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, essa manhã, depois de algumas semanas, e para ser mais exato, eu verifiquei no calendário, depois de 2 meses afastados da exposição na primeira carta do apóstolo João, nós retomamos a exposição desta carta. Se Deus permitir, manteremos essa exposição nos cultos pela manhã. Mas como nós ficamos um tempo afastados, eu preciso, antes de tudo, lembrar a vocês alguns temas principais com os quais nós já temos nos deparado no decorrer da exposição. Vocês devem lembrar que o apóstolo João está escrevendo esta carta como um pastor fiel, preocupado com o bem-estar dos seus leitores. E o problema é que os leitores de João, nas igrejas da Ásia Menor, estavam recebendo naquelas igrejas a influência de homens que estavam corrompendo o evangelho de Jesus Cristo. Essa corrupção do evangelho estava acontecendo através de 2 meios. Através de doutrina falsa, principalmente a respeito de Jesus Cristo, e através de uma vida corrompida, frutos que não condizem com o evangelho. João, então, escreve. Ele está lidando com esses 2 problemas, doutrina e vida. O problema sobre a doutrina era principalmente heresias a respeito da natureza humana do Senhor Jesus Cristo. Os hereges estavam negando que Jesus realmente assumiu natureza humana. O problema com isso é que isso tem consequências sobre a nossa salvação. Se Jesus não se fez homem para morrer em lugar dos homens, então o evangelho vai cair. Não há como sustentar o evangelho sem essa verdade, a encarnação de Jesus Cristo. Havia o problema da conduta, a alegação de que eu conheço a Deus, eu tenho experiência com Deus, eu realizo milagres em nome de Deus, mas ao mesmo tempo estão andando nas trevas. A vida não corresponde ao evangelho. Se você está pensando sobre como isso é similar a muitas coisas que nós encontramos hoje,
eu vou concordar com você. Mas, infelizmente, ao que parece, muitas pessoas que ouviram esses falsos mestres deixaram a doutrina apostólica e seguiram esses homens, suas mentiras. E é por isso que no final do capítulo 2, João começa a enfatizar a necessidade de permanecer. É um verbo que se repete muitas vezes na metade da metade em diante do capítulo 2. E um dos últimos sermões que nós ouvimos falou sobre a necessidade de permanecer no Evangelho. Há uma doutrina, há uma mensagem a qual nós dizemos amém a ela. E então devemos permanecer nisso. Mas não se trata apenas de permanecer em um conjunto de doutrinas. Não é só permanecer na verdade, como um conceito. É mais do que isso. É permanecer também em uma pessoa. Olhe para o versículo 24 do capítulo 2. E veja como o apóstolo faz uma ligação entre permanecer no Evangelho e permanecer em Cristo. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Ele está falando do Evangelho. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Então, para permanecer em Cristo, é preciso, antes de tudo, permanecer no Evangelho. Ouvimos também que nós recebemos o Espírito Santo. A unção aqui é esse dom de Deus, o Espírito Santo. E ouvimos que o Espírito Santo nos ensina toda a verdade em Cristo. O Espírito Santo vem a nós para nos habilitar a julgar a mentira, o que é mentira e o que é verdade, a distinguir Cristo dos anticristos. O Espírito Santo, então, nos foi dado da parte do Pai, e o papel do Espírito Santo é fazer com que eu e você permaneçamos em Cristo Jesus, permaneçamos no Evangelho de Jesus Cristo. Mas na prática, o que significa permanecer em Cristo? É, antes de tudo, então, permanecer no Evangelho como foi ensinado pelos apóstolos. Significa crer no Senhor Jesus Cristo, abraçá-lo como Salvador e Senhor de nossas vidas. Ter um relacionamento real com Ele. Confiar nele, submeter-se a ele em todas as coisas. Significa que você diminui para que ele seja exaltado em sua própria vida. Então, crianças, talvez vocês sejam capazes de lembrar as duas imagens que eu falei nos dois últimos sermões. Vocês devem lembrar daquele pequeno barco sendo agitado pelas ondas, a força do vento, sofrendo agitações. Mas, crianças, por que esse barco não se perde no mar? O que tem nele que faz com que ele esteja bem firme? Vocês fizeram um desenho. A âncora, o Evangelho, a verdade, a palavra de Deus. Mas agora estamos diante da outra imagem. A imagem é que esse barco não é deixado nas águas sozinho. Não é que há uma âncora e ponto final, se vira. Deus nos deu um timoneiro, alguém que está guiando o barco, alguém que fará o barco chegar em lugar seguro. Eu espero que vocês lembrem, crianças. O timoneiro é o Espírito Santo. E o lugar seguro é permanecer em Cristo. Temos a âncora, o Evangelho. Temos o timoneiro, o Espírito Santo. E temos um porto seguro, o próprio Cristo, o nosso Salvador. Nessa manhã, nós vamos continuar atentando para esses temas.
veremos o que João deseja mostrar aos seus leitores. Ele quer agora que eles saibam o quanto eles são privilegiados em serem declarados como filhos de Deus. Ele então vai chamar a atenção de seus leitores e dizer que eles devem considerar no amor de Deus por ele. É por isso então que eu vos anuncio a palavra de Deus nesta manhã sob o seguinte tema: considerai o grande amor do Pai. Esse é o tema da pregação. Considerai o grande amor do Pai. E como já disse, estivemos afastados. Eu quero agora mostrar a vocês, o versículo 29 está falando de Jesus Cristo. Isso parece um pouco, talvez você diga, o pastor vai ter um trabalho todo para fazer isso. É um pouco óbvio, eu diria nem tanto, e depois explicarei por quê. Mas vamos continuar, então, olhando para o capítulo 2 e observando questões gerais do capítulo 2. João está nos fazendo olhar para Cristo. No versículo 1, ele mostra que Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. Ele diz: vocês ainda pecam, vocês ainda violam a lei de Deus. E se alguém disser que não peca, é um mentiroso. Mas calma, as coisas não estão perdidas. Vocês têm alguém para ajudar vocês. Vocês têm alguém junto ao Pai, um advogado. Mas vejam como ele descreve esse advogado. Ele diz que o advogado é Jesus Cristo, o justo. Então aqui está a garantia de que nossos pecados são perdoados. Porque Jesus assumiu o nosso lugar. O justo pelos injustos. É isso a imagem. Aquela pessoa, aquele homem na cruz, não tinha nenhum pecado. Perfeito. Ele, versículo 2, diz que ele satisfez, ele fez a propiciação, ele satisfez a justiça de Deus. Deus aplicou a sentença sobre o justo para condenar o pecado dos injustos. E o resultado final é a propiciação. Nos tornamos aceitáveis diante de Deus. Mas agora olhe para o versículo 12. Ele diz: os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, por causa do nome de Jesus. Agora para o versículo 22, ainda falando de Jesus. Ele diz: aquele que nega que Jesus é o Cristo é mentiroso, é o anticristo. Então, chama para o fato de Jesus ser o Cristo, o Messias, e ter assumido natureza humana. Versículo 24. João fala sobre permanecer no Filho, permanecer no Senhor Jesus Cristo. Versículo 27. Lemos que Jesus nos ungiu com o Espírito Santo. Agora, no versículo 28, João nos encoraja mais uma vez a permanecer no Senhor Jesus Cristo. Veja o que ele diz: para que quando ele, Jesus, se manifestar, isso é uma palavra para falar da vinda dele, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Portanto, como vocês podem observar, o assunto de João é este: o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo vivo, o Verbo da vida. Que João, então, quando João chega no versículo 29, ele ainda está falando de Jesus Cristo. E o que ele diz no versículo 29? Se sabeis que ele é justo. O ele é Jesus Cristo. Há discussões sobre isso, mas o contexto parece apontar realmente para isso. Isso foi dito no versículo 1, quando ele disse que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele repete a mesma palavra, ele diz: vocês sabem que ele é justo. Então, meus irmãos,
Aqui está algo que todo filho de Deus, todo verdadeiro crente sabe a respeito de Jesus. Se você realmente conhece a Jesus, uma das coisas que você já aprendeu sobre ele é que ele é justo. E o que significa justiça? Aqui justiça tem a ver com um comportamento moral, correto, aceitável diante de Deus. Aqui justiça implica em obedecer à lei de Deus, em fazer a vontade de Deus, em temer a Deus, em amar e confiar em Deus. Nós poderíamos falar de homens justos na Bíblia. E nessa manhã acabamos de ler. E eis a história de Noé. Noé era um homem justo. Mas aqui João está falando que Jesus Cristo é justo. E então, olhando, já sabemos a diferença. A justiça, Noé foi um homem justo, mas imperfeito. Basta ler a história e saberá isso. Mas quando você olha para Jesus, quando diz que ele é justo, quer dizer que ele é perfeitamente justo. Observe capítulo 3, versículo 3. Ele é chamado de puro, santo. Observe o versículo 5 do capítulo 3. Diz claramente: nele não existe pecado. E agora olhe de novo para o capítulo 3, versículo 7. E aí, mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo é chamado de justo. Então não resta dúvidas. O João está dizendo, vocês já sabem que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o justo. Então, durante toda a sua vida aqui na terra, ele nunca pôde ser acusado de pecado. Não havia nada impuro a ser encontrado nele. Não havia nenhum tipo de imperfeição, mas a mais nítida, clara, linda perfeição. Então, quando você olha para Jesus Cristo revelado no Evangelho, você encontrará o que os seus olhos nunca viram. Um homem sem pecado. Um homem perfeito. Ele obedeceu perfeitamente à lei de Deus. Ele cumpriu cabalmente toda a vontade do Pai. Nunca houve mentira em seus lábios. Tudo nele é perfeito. Tudo nele é santo. O seu amor é santo. A sua fidelidade é santa. A sua sabedoria é santa. A sua misericórdia é santa. A sua justiça é santa. Não há erros. Não há fraquezas. Não há variações. Não há oscilações. Tudo é perfeito. Então, quando meditamos nisso, começamos a pensar e a entender. Porque quando Jesus chegou no início de seu ministério, junto ao Rio Jordão, e disse a João Batista, olha, eu vim aqui para ser batizado. E eis o que João disse, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E um pouco depois, Jesus ordenou que Pedro lançasse as redes na direção contrária. Pedro e os seus companheiros tiraram da água muitos peixes. E então Pedro teve uma certeza. Ele disse assim para Jesus, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. O que João Batista e Pedro viram? O que eles perceberam? Eles perceberam que eles estavam diante do justo. O homem perfeito, sem pecado algum. A pergunta que surge é, o texto está dizendo, sabei que ele é justo. A pergunta que cada um de nós precisa fazer nesta manhã, eu sei?
eu conheço a Jesus, eu o conheço assim como o justo. Eu estou entre aqueles que o reconhecem como o justo. Eu reconheço que seu ser é perfeito, que as suas obras são perfeitas, que a sua palavra é perfeita. Eu posso confessar e dizer: o meu Salvador é perfeito. O meu Senhor é perfeito. Se você pode dizer isso, a outra pergunta é: você está satisfeito com Jesus? Você se encontra em paz em saber que tem esse justo como seu Salvador? Então, irmãos, vejam a graça de Deus. Deus nos deu o seu Filho, o justo. E agora o Espírito Santo nos foi dado para conduzir a Cristo. O Espírito Santo está trabalhando em nós. A unção do Espírito Santo. O Espírito Santo é dado, a unção, não para nós darmos saltos de 2 metros de altura, não para ficarmos como loucos que não estão entendendo nada, para rodar, para rir sem parar, mas para conhecer, para amar, para se deliciar, para encontrar a beleza da perfeição deste homem justo. O Espírito Santo nos ensina sobre ele. O Espírito Santo nos concede a graça de permanecer no lugar mais seguro que existe. Nele, o justo. Mas João quer falar do nosso privilégio como filhos de Deus. Ele quer mostrar realmente que isso é uma grande bênção. E agora eu quero trazer vocês para esse argumento. João quer que nós tenhamos condições de considerar o amor de Deus. Mas ele não quer que nós comecemos por olhar para nós mesmos. Ele quer dizer: olha, se você vai considerar o grande amor de Deus, comece considerando quem é Jesus Cristo. Então ele está colocando esta imagem perfeita e bela do Filho de Deus. Ele é perfeitamente santo, justo. Ele é perfeito em suas obras, suas palavras, seu ser. Ele quer nos dar, então, por meio da meditação na perfeição de Cristo, o contraste exato com a nossa condição sem Cristo. Então, comece a entender o caminho que João está fazendo aqui. Ele está dizendo: olhe para Jesus Cristo. Perfeito. Não somente como Deus, mas perfeito como homem. E se olhamos para o contexto da carta, Deus é luz. Também diremos: Deus é perfeito. E aí, por implicação, podemos dizer: o Espírito Santo é Deus, ele também é perfeito. Então o Pai é perfeito, o Filho é perfeito, o Espírito Santo é perfeito. Nós podemos olhar pelo prisma da linguagem desse texto. O Pai, o Filho, os filhos. A linguagem é uma linguagem de família. Tem uma família. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa família é a única família perfeita. Mas eis a graça luzindo com toda a sua beleza. Eu e você fomos introduzidos, colocados nesta família perfeita, em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, cientes disso, vamos olhar para o versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não o conheceu, a ele mesmo.
O mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Então, o que ele quer colocar agora é o contraste entre o Filho perfeito de Deus e o que nós éramos antes, sem Cristo, para vermos e valorizarmos o que nos tornamos em Cristo. Observe o primeiro verbo do versículo 1, vede. É um imperativo. A ideia aqui é chamar para que nós possamos dirigir a nossa atenção e a nossa reflexão sobre o maravilhoso amor de Deus pelos seus filhos. João está dizendo, ei, pare um pouco. Há algo que você precisa considerar. Considere no amor de Deus. E o que ele diz? Vede, considere, quão grande amor. O adjetivo traduzido aqui como que grande amor, ou poderia ser traduzido que tipo de amor, ele ocorre apenas 7 vezes no Novo Testamento. E em todas as vezes traz a ideia de espanto. E muitas vezes a ideia de admiração. Então tem algo que nós vamos contemplar e quando contemplarmos ficaremos espantados. A ideia do que grande é uma ideia que traz a força qualitativa e quantitativa. Ele não é só grande na abrangência, no tamanho, mas ele é grande na excelência, no valor, na qualidade. Poderíamos dizer, considerem o glorioso e incomensurável amor de Deus. Para considerar nesse amor, que nos é ordenado aqui essa consideração, precisamos olhar em primeiro lugar para o Filho perfeito de Deus, Jesus Cristo. Já fizemos isso. Agora nos compete olhar para os filhos imperfeitos de Deus. E principalmente começar a olhar o que éramos antes. Sem Cristo, conforme as Escrituras nos ensinam, nós éramos filhos da ira e da desobediência. Não amávamos a Deus, não queríamos fazer a vontade de Deus, estávamos separados da presença de Deus. Depois em casa leia Romanos capítulo 3. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E a forma mais clara que eu posso dizer isso a você é pedir a você que abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 2. Porque aqui temos uma descrição muito clara, mas que também vincula ao amor de Deus a mudança que ocorreu. Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então aqui, para corrigir um pensamento muito comum na cultura, todas as pessoas dizem, eu sou filho de Deus. Se você não está salvo em Cristo, você é filho da desobediência e filho da ira, não de Deus. Para ser filho de Deus, é preciso nascer de novo. Veja o versículo 1. Ele vos deu vida. Agora, voltando para o versículo 4. Depois de descrever a condição miserável do pecador, temos um mas. Algo aconteceu. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então a razão para a salvação, para Deus pegar o pecador morto em seus delitos e pecados e estender a ele a sua salvação, é descrita aqui, foi por causa do grande amor de Deus.
Esta é a origem, a causa da nossa salvação. O que fez ele então? E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, então ele nos amou nesta condição, nos deu vida juntamente com Cristo. Então ele dá ao pecador uma nova vida, uma vida espiritual. E aí o apóstolo diz: pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, observe de novo o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. É a mesma coisa que João está dizendo aqui. Que nesse estado de miséria espiritual, Deus nos amou. Então, estando mortos, eis que o Evangelho nos proclama: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. O que eu merecia? O que você merecia? Como filhos da ira, merecíamos a ira de Deus. Como filhos da desobediência, merecíamos o castigo eterno de Deus. Merecíamos o furor eterno da sua ira. Merecíamos a angústia. E merecíamos a solidão, o afastamento da presença de Deus eterno. Mas, o que recebemos? Aqui o texto diz: o Pai nos concedeu o seu amor. Deus direcionou a nós o seu amor perfeito e gracioso. Não havia em nós nada que atraísse o amor de Deus. Não é como o amor de um rapaz por uma moça, em que ele olha e diz: olha, o rosto dela é bonito, o nariz dela é perfeito, a sua orelha parece uma joia, ela tem um caráter muito prudente, ela é uma mulher, uma moça virtuosa, eu quero me casar com essa moça porque ela tem um monte de virtudes. Não é isso que Deus viu em nós. Mortos, desobedientes, não havia nada. Isso quer dizer que o amor de Deus vem em nossa direção completamente livre, completamente intencional. Ele quer. É então, meus irmãos, o amor eletivo de Deus. Eletivo. É o amor gracioso, eterno. Então a razão da nossa salvação não está em nós, no que fizemos, no que pensamos, no que cremos. Está em Deus. Deus decidiu amar. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. É a completa liberdade de Deus de exercer misericórdia e amor para com quem Ele quiser. Então, eis o que temos recebido: o amor adotivo e eletivo de Deus. O tempo desse verbo, quando diz que Deus nos concedeu este amor, tempo no texto grego enfatiza a ideia de alguma coisa que permanece. O resultado disso continua. Então, isso faz lembrar do verbo permanecer. O amor de Deus permanece. É por isso que somos capazes de permanecer em Cristo. É então um presente de Deus. Não pode ser conquistado. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, de usar de misericórdia. Mas também não pode ser perdido. Esse amor permanece.
Então, tudo que se diz aqui sobre o que nós nos tornamos em Cristo não está fundamentado em nossas obras ou nossa fé. Não é que precisamos fazer alguma coisa para garantir o nosso status diante de Deus. O que lemos aqui é graça do começo até o fim. É amor imerecido do Pai. E prova do seu amor foi dada por meio de seu Filho Jesus Cristo. E de novo, crianças, vocês podem se lembrar do texto mais conhecido da Bíblia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por causa do que Cristo Jesus realizou por nós, por causa do grande amor de Deus por nós, agora ouvimos: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Que grande privilégio. Não merecíamos, mas fomos alcançados pela graça de Deus. Se você conhece o Filho perfeito de Deus, eis o que você se torna pela graça de Deus. Um filho de Deus. E quando a Escritura está dizendo aqui, um filho de Deus, veja, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. João quer deixar claro, não é uma coisa apenas de nomenclatura, de status. É o que realmente você se torna em Cristo Jesus. Agora, como isso se deu? Como é que o pecador morto pôde tornar-se um filho de Deus? Vamos olhar de novo para o versículo 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Aqui, geralmente, os comentaristas discutem sobre o ele é justo e o nascido dele. Como nós já vimos, evidências apontam que ele é justo é uma referência a Jesus. Mas, ao que parece, nascido dele se refere ao Pai. Então, João não está parecendo tão cuidadoso aqui com as questões de ele e dele. Ele está falando do Pai e do Filho juntos. Mas ele está mostrando, trazendo à luz esse tema. Como alguém se torna um filho de Deus? Ele está vinculando isso ao novo nascimento. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não eram naturalmente, são feitos. A saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O amor de Deus faz algo. Ele transforma aqueles a quem ama, que estavam mortos. Ele os transforma em filhos. Filhos de verdade. As palavras expressam aqui um fato, uma realidade, a realidade de um relacionamento. Quando você foi salvo, você foi adotado para uma família em particular. Você passou a fazer parte da família de Deus. Você passou a ser declarado filho de Deus. Ser chamado filho de Deus. Então, à luz de tudo que vimos, quem é Jesus? Quem éramos nós? É um privilégio. Porque significa que sem nenhum mérito nosso, Deus nos escolheu para estarmos em sua família. E eis o que eu posso descrever o ato de Deus em nos tomar para si e colocar em sua casa. Chamarei isso de a hospitalidade de Deus. Deus nos inclui em relacionamento com Ele. Deus nos recebe em plena comunhão. Então, se você nasceu de novo, se você está em Cristo,
Aqui há algo do qual você pode estar plenamente certo. Não tenha dúvidas. Quando as dúvidas desse mundo, os temores, as angústias, as tristezas assolarem a sua vida, você pode olhar para a sua certidão de nascimento, o Evangelho de Jesus Cristo, e veja lá as palavras: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Lembre-se, Deus ama você. Deus ama você. Entenda. Você que era por natureza filho da ira e da desobediência, foi convidado para a família de Deus. O Pai Todo-Poderoso escolheu você para tornar você co-herdeiro do seu Filho Jesus Cristo. Não é como se você se tornasse um filho adotivo e Deus dissesse a você: olha, como você é um filho inferior, como você é um filho por adoção, como você não fez nada por merecer, fique aqui nessa vida reclusa, longe de mim e longe dos privilégios da vida futura. Não. Deus coloca nessa relação e diz: tudo que é do filho se tornará também dos outros filhos. Esse é o privilégio para o qual Deus nos chamou. Então, eu quero dizer a você, pense 30, 100, 70 vezes 7, antes de dizer em seu coração: será que Deus me ama? Porque se você disser isso, talvez você ainda não tenha entendido o Evangelho. Mas há um outro ponto aqui, meus irmãos. E esse ponto não é tão delicioso, pelo menos a princípio. Porque ser chamado filho de Deus é não só desfrutar do amor de Deus, mas também experimentar o ódio do mundo. Veja o que diz o texto. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. O contexto, aquele que o mundo não conseguiu reconhecer, poderia ser interpretado como pai, por causa do versículo 1, ou como filho, por causa do versículo 2. À luz do contexto, devemos entender, é uma referência ao filho, porque esse é o tema da carta, que as pessoas não reconhecem a natureza completa de Jesus como Deus e homem. Então, o mundo não reconhece quem realmente Jesus Cristo é. E o mundo odeia o Cristo da Bíblia. O mundo ama o Cristo dos cartões de Natal. O mundo ama o Cristo da televisão, das séries. É fácil. Mas o Cristo da Bíblia, ele é justo, ele é santo. Causa o mesmo pavor que João Batista e Pedro sentiram, causa a quem começa a ler o Evangelho e perceber quem é Jesus. Esse Jesus o mundo não quer. O mundo aqui se refere ao sistema humano maligno que domina a sociedade que nos rodeia. Significa aquela organização, aquela ordem hostil que se opõe a Deus. E as pessoas que pertencem a esse sistema de oposição a Deus não conhecem a Cristo, não amam a Cristo, não entendem a Cristo. E aí, quando nós nascemos de novo, quando nós nos tornamos filhos de Deus, os filhos de Deus são radicalmente diferentes dos filhos deste mundo. Então, eis mais uma coisa que você precisa estar ciente. Se você nasceu de novo, se você está em Cristo, se você realmente é um filho de Deus, sua vida é diferente das pessoas que rodeiam você. Então, essas pessoas olharão para a sua vida e vão dizer: que estranho. Essa família é meio estranha. Essas crianças, com essa idade, ainda não têm um celular. Essa menina com essas roupas longas, não nem quer mostrar as pernas, nem os seios. Que estranho. Que estranho esse pai. Ele é que conduz a família. Ele sabe do que está acontecendo. Que estranho essa forma de educar.
Que estranho os divertimentos que eles escolhem. Que estranho. Eu convidei eles para estarem no aniversário no domingo e eles preferiram ir ao culto. E não só o pai e a mãe, mas as crianças disseram: eu prefiro o culto. Que estranho. Sim, é estranho mesmo. E deveríamos nos horrorizar se não fosse estranho. Porque estamos falando de dois reinos. Estamos falando de trigo e joio, filhos do diabo e filhos de Deus. Há uma diferença enorme. Então você pode estar certo. Quanto mais você quer viver em fidelidade a Deus e em justiça, o mundo vai desprezar, se opor e perseguir você. Mas lembre-se, mesmo que o mundo todo se coloque contra você, o Pai te ama. Deus ama você. Então você não precisa temer. Você está seguro nas mãos de Deus. Agora veja, diante de todos os privilégios e implicações de sermos filhos de Deus, talvez haja uma pergunta que alguém possa estar considerando nesse momento. Como é que eu posso ter certeza se eu sou filho de Deus ou não? Nós veremos isso na semana que vem, se o Senhor assim o quiser. Mas eu quero introduzir isso aqui agora, porque isso está no nosso texto. A pergunta poderia ser mudada. Como eu posso saber se eu nasci de novo? E você pode encontrar a resposta no versículo 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Eis a forma de saber se alguém nasceu de Deus. Todo aquele que nasceu de Deus pratica a justiça. Aqui está o argumento de João. Jesus Cristo é justo. E a busca pela justiça e santidade é uma marca dos filhos de Deus. Os filhos de Deus também são justos. Se você quer saber se você nasceu de novo, se você está se tornando mais parecido com Jesus, Jesus é justo. Você precisa também encontrar esse tipo de vida, a justiça, a santidade. Então você nasceu de novo para um tipo específico de vida. Uma vida santa e justa como a de Jesus. Então não é só o nosso status que muda, passamos a ser filhos de Deus, mas a nossa natureza muda. Recebemos um novo coração. Se alguém não pode ver os frutos da justiça e da santidade em sua própria vida, então deve certificar-se se realmente recebeu um novo coração. Mas há algo que deve ficar claro. João está dizendo, os filhos de Deus, eles são santos, eles são justos, eles são imperfeitos, mas são justos. Mas ele não está dizendo aqui que para sermos filhos de Deus, devemos praticar a justiça. Ele não está dizendo, seja santo para se tornar filho de Deus. Não é isso. Não nos tornamos filhos de Deus por causa da nossa justiça, por causa da nossa santidade, mas por causa do que Cristo fez por nós. Nos tornamos justos porque recebemos a perfeita justiça e santidade de Cristo. É com base na justiça de Cristo que Deus nos aceita em sua família. A prática da justiça, o fazer a vontade de Deus, o obedecer os seus mandamentos, não é a causa da salvação, não é a condição da regeneração, mas é a evidência, o fruto da salvação. A causa da regeneração é o amor gracioso de Deus e a obra perfeita de Cristo. Mas se uma pessoa faz o que é certo, então isso é um sinal de que o novo nascimento ali vigora. A fé, então, precede o comportamento.
Mas o comportamento sempre será adequado, um resultado natural àquela crença adequada. Se você está em Cristo, se você nasceu de novo, se você permanece na verdade, você vai procurar viver de maneira justa. É verdade que você não vai conseguir fazer isso de maneira perfeita. E é por isso que temos o processo da santificação. Falaremos sobre isso semana que vem, permitindo o Senhor. Mas que fique claro, somos salvos somente pela graça, por meio da fé somente em Cristo, mas a graça e a fé nunca estão sozinhas. Cristo não nos deixou sozinhos. Ela sempre tem frutos para a glória de Deus. Então, amados irmãos, temos esse grande privilégio, o qual somos encorajados a considerar. Considerai o grande amor do Pai. O Pai nos ama, o Filho nos ama, o Espírito Santo nos ama. Fomos incluídos na família de Deus. Fomos hospedados por seu amor. Chamados de filhos. E assim como o Filho de Deus é justo, devemos nós também ser justos. E poderia dizer muitas coisas sobre as manifestações dessa justiça. Mas eu quero concluir apenas mencionando a mais óbvia que surge do nosso texto, que é que nós vamos reconhecer o status de filho de Deus um para com os outros. E a conclusão é lógica. Se você diz assim, eu estou na família de Deus, eu sou um filho de Deus por adoção. E então você olha para o lado e diz, opa, ali está um filho de Deus por adoção. É meu irmão. Fazemos parte da mesma família. Então, podemos, e eu diria, devemos nos chamar de irmãos. Somos da família de Deus. Então, devemos receber, meus irmãos, uns aos outros em amor. Devemos imitar a hospitalidade de Deus. Mas não entenda errado. Não é somente para receber os irmãos em sua casa. É para mantê-los em seu coração. Entende isso? É para manter seus irmãos em seu coração. Que Cristo Jesus nos ajude a viver em justiça e amor para a glória de Deus. Amém. Amém.